Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes para falar e entender, tentar explicar, né? O que é isso, cara? O que tá no título, né? Pô, o que é o paradoxo Bruno Zapelli e Gonçalo Mastriani? A ideia surge da fase péssima que vive o Mastriani, né? Vamos combinar. O Mastriani não consegue contribuir com o Atlético da maneira com que era esperado e como ele contribuiu inicialmente com o Atlético. E aí que tal? Tem alguns dados, tem alguns apontamentos para justificar que o Zapelli foi para o Mastriani a chave para marcar gols na sua melhor fase pelo Atlético. Mas, e aí que está o paradoxo, quando os dois passam a jogar juntos por mais tempo, o Mastriani vive a pior fase da vida dele pelo Atlético. É muito estranho, tá? Então, deixa o like que eu vou explicar. Vem comigo, vem com a gente aqui na Tretes. Comenta aí se você concorda, se você discorda, o que você acha sobre essa brincadeira, logicamente, mas essa reflexão que eu coloco aqui pra gente, certo? Primeiro dado, primeira informação. O Mastriani é o jogador que mais recebeu assistências do Bruno Zapelli no período em que os dois estão juntos pelo Atlético. Das 13 assistências do Zapelli desde a chegada do Gonçalo Mastriani, 4 foram para o Gonçalo Mastriani. Então, em 4 gols marcados pelo Mastriani, o Zapelli deu assistência. Das 13 que ele tem pelo Atlético. Isso são 30%. Bastante coisa. Quase um terço das assistências do Zapelli são para o Mastriani. Beleza. O Zapelli também é o jogador que mais deu assistências para o Mastriani pelo Atlético no período que os dois estão juntos. Então, desde 2024, começo de 2024. 4 assistências para 16 gols marcados pelo Gonçalo Mastriani. Dá seus 25%, um quarto. Então, um quarto dos gols marcados pelo Mastriani pelo Atlético foram em passes do Bruno Zapelli. A questão que fica é, o Mastriani está há 8 meses sem aproveitar uma chance criada pelo Zapelli. A última aproveitada, o último gol marcado pelo Mastriani com assistência do Bruno Zapelli, já faz 8 meses, foi em maio do ano passado, no 3-1 do Atlético contra o Criciúma na Arena da Baixada. Depois daquele jogo, o Atlético desandou na temporada, empata com o Flamengo em 1-1, e aí tudo acontece como você bem lembra. Então é justo dizer que a fase ruim do Mastriani tem a ver com uma fase ruim do Bruno Zapelli? Ou é justo dizer que o Zapelli tem criado e o Mastriani não tem aproveitado? Porque assim, o Mastriani está há 7 meses sem marcar. Passe de qualquer jogador, não de fato do Bruno Zapelli, né? Então, 8 meses sem marcar um gol com passe do Zapelli, há 7 em que ele não marca nenhum gol pelo Atlético. Que é um absurdo. É muito bizarro. É muito bizarro. Um centroavante ficar tanto tempo sem marcar, ele perdeu 3 meses de fato se recuperando de lesão. Então, de fato mesmo, 4 meses sem marcar. Ainda assim é muita coisa, tá? O Mastriani jogou apenas 102 minutos com o Zapelli nessa temporada, pouco mais de um jogo. É muito pouco, então, né? Então dá pra dizer que, o Mastriani não tá marcando o gol porque não está jogando com o Zapelli? Talvez dá. O Zapelli é um bom jogador, o Zapelli é um jogador de criação, o Zapelli coloca o Mastriani na cara do gol em algumas oportunidades. Mas de fato não dá pra gente dizer que é verdade, não dá pra cravar que isso é uma verdade, porque os gols marcados com passes do Zapelli pelo Mastriani foram até maio, né? Então, na partida contra o Criciúma. Depois de maio, e aí, Criciúma, né? Vamos lembrar da sequência, Flamengo, Botafogo, Corinthians e a queda do Cuca. Depois de maio chega o Martim Varini. E o Martim Varini utiliza não só o Bruno Zapelli como titular, mas o Mastriani, que não era titular com o Cuca. Então o Mastriani passou a ser titular da equipe e passou a jogar mal. E passou a não converter chance de gol. Passou a jogar pior. Com o Cuca, jogava pouco, era reserva do Pablo
e aproveitava as chances criadas. Com o Varane ele teve um mesmo número de chance, mas uma conversão muito baixa. Com o Cuca ele tem quase 40% de conversão. Ele termina o ano com quase 10% de conversão de chutes. Então assim, eu não sei se de fato dá pra gente fazer essa relação, né? A melhor fase da carreira do Mastroeni no Atlético foi com passes do Bruno Zapelli. O Zapelli é o jogador que mais deu passes para gol pro Mastroeni e o Mastroeni é o jogador que mais aproveitou passes para gol do Bruno Zapelli. Mas quando eles passam a jogar juntos na temporada passada, o Mastroeni para de fazer gol. E o que explica essa parada? E é beleza, pô, se colocar o Mastroeni e o Zapelli em campo dá para ter alguma esperança? Talvez. Mas essa não foi a verdade quando o Martin Varane foi o treinador e quando os dois jogaram a maior parte do tempo juntos, né? Porque depois caiu o Varane e chega o Lúcio, o Mastroeni deixa de jogar pelo Atlético pela lesão que teve no joelho, né? Então assim, entendo sim que o Zapelli é um jogador que pode ajudar o Mastroeni, entendo sim que o Zapelli é o jogador no elenco do Atlético que mais conseguiu ajudar o Mastroeni, mas eu acho que o problema está muito mais no Mastroeni e está muito mais numa questão de fase. A gente tem falado muito sobre o tema, a gente tem conversado muito sobre o Barbieri tem que adaptar Gonçalo Mastroeni para jogar pela equipe e a equipe para jogar para o Mastroeni. Agora, a questão que fica é, o Mastroeni jogou com o Cuca, foi banco, fez gol sim, mas esteve no banco na maior parte do tempo. O Mastroeni jogou com o Varane, foi titular a maior parte do tempo, ficou muito tempo sem fazer gol. Muito tempo sem fazer gol. O Mastroeni começa com o Lúcio como titular, perde chances de gol, algumas delas, né? E aí em determinado momento ele tem a lesão e para de jogar. Então assim, ele está num quarto treinador. Treinador que hoje entende que para o jogo dele o Mastroeni não é que não serve, mas também não é a melhor opção possível. Assim como achava o Cuca. Mas quando o Mastroeni teve esse tempo para trabalhar, esse tempo para jogar essa sequência de jogos, ele também não correspondeu. Então eu queria muito entender qual é o teto do Mastroeni. O teto do Mastroeni é de fato o que ele fez com o Cuca, o que ele fez quando era uma opção? Então talvez voltar a ser uma opção do banco para segundo tempo seja uma boa para o Mastroeni? Ou talvez esse teto se justificava por uma concorrência um pouco menor, menos qualificada. Porque assim, você pegar os gols do Mastroeni, eu tenho aqui todos anotados, né? Do último pro primeiro. Belgrano, assistência do Thiago Heleno. Jogo complicado com a Copa Sul-Americana fora de casa, beleza. Bragantino, time de Série A de Campeonato Brasileiro, beleza. Botafogo, time campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, beleza. Criciúma, brigou contra o rebaixamento, mas de Série A, né? 2 gols contra o Criciúma. E aí começa. Gol contra o Raio Suliano, 2. Gol contra o Cuiabá. Mais um contra o Raio Suliano, então 3. 2 gols contra o Esportivo Ameliano. E aí gols contra Maringá, Londrina, Coritiba e PSTC no Campeonato Estadual. Então assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gols do Mastroeni, dos 16, em contexto competitivo de fato. 7 se você colocar o Cuiabá na conta. O Cuiabá foi muito mal no Campeonato Brasileiro, né? Agora, de 9 a 10 gols que ele marca, contra uma competição abaixo. E aí, beleza, o esquema mudou, o treinador mudou, o time mudou e a fase do time foi piorando ao longo da última temporada. Mas é muito estranho você ter um centroavante que vai muito bem contra times que são abaixo, contra uma concorrência abaixo, vai muito bem, e aí quando o nível da temporada dificulta, ele cai de produção, junto com o time. Para deixar muito claro, o time inteiro caiu de produção. O Atlético inteiro fez uma curva descendente. Mas o Mastroeni também é um exemplo muito claro e assim... Não consigo colocar... Por exemplo, o ano anterior à chegada dele ao Atlético pelo América, ele foi artilheiro na América do Sul no segundo semestre, que é o semestre mais complicado. Apesar do América não ser um time bom, ele foi o artilheiro da América do Sul no segundo semestre. No momento em que a temporada teve aquele momento decisivo. Né? Então o Mastroeni é um jogador que sim, já mostrou ser ótimo num contexto importante e decisivo, já mostrou ser ótimo num contexto menos competitivo, mas pelo Atlético a regra é menos competição tem gols do Mastroeni. Nível competitivo mais alto não tem gols do Mastroeni. Agora também não consigo colocar que isso é inteiramente culpa dele, uma vez que o Atlético como um todo cai no final da temporada.
O Atlético como um todo tem uma curva descendente até o final da temporada. E agora o Atlético volta a ter uma curva ascendente com o Maurício Barbieri, 11 jogos sem perder, num contexto de fato que não é tão competitivo, mas que o Mastroeni não consegue aproveitar. Tá voltando de lesão? Tá voltando de lesão, sim. É um jogador que ainda precisa evoluir, ainda precisa ter uma evolução física também. E precisa se encontrar nesse esquema do Maurício Barbieri. E a pré-temporada não feita pelo Mastroeni, o começo dos jogos não feito pelo Mastroeni, também prejudica no entendimento tático da função do que ele tem para o time. Mas ele é diferente do Babi, ele é diferente do Kardec, ele é diferente do Peixoto. Ele é diferente, questão de característica, né? E o Atlético tem que mudar um pouquinho o jeito de jogar para incluir o Mastroeni, para municiar o Mastroeni de maneira diferente. Enfim, fica a reflexão com o Salo Mastroeni e Bruno Zapelli. É interessante. Vamos entender se essa conexão volta a aparecer logo ou se de fato o Mastroeni não vai voltar a viver a grande fase que teve pelo Atlético no começo de 2024. Tamo junto, até a próxima, um grande abraço, valeu!